autossatisfação, com a nossa autorrealização, com prazer, com a alegria profunda da nossa vida. O quanto honestamente a gente está se conectando com as emoções, com as nossas necessidades e vulnerabilidades. Hoje o Sons de Lua vai falar da Lua em Escorpião e dessa profundidade que essa Lua causa na gente, uma profundidade de acessar os nossos sentimentos, as nossas vulnerabilidades, as nossas necessidades e principalmente as nossas faltas. Uma Lua em Escorpião, ela acessa, ela cutuca, ela confronta esse lugar onde a gente guarda muito bem escondido o que sentimos. E muitas vezes escondemos, mentimos ou omitimos para os outros e para nós mesmos, a fim de ter um controle, a fim de ter um equilíbrio emocional, tá? Só que de uma maneira bem equivocada, de uma maneira bem distorcida. E é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast. Eu até coloquei aqui um sonzinho ao fundo de água para que a gente possa mergulhar profundamente e nos deixarmos levar por essa deságue, né, emocional. Primeiro eu quero falar que entrar em contato com as nossas vulnerabilidades não é algo que somos ensinados a fazer. Principalmente as gerações assim mais próximas da minha idade, né? Vamos dizer assim. Porque viemos de gerações, de padrões familiares, onde isso não é praticado, né? Simplesmente a gente passa por cima dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, vulnerabilidades, porque a gente precisa trabalhar, realizar, etc. Mas a partir do momento que a gente fica nesse processo, se mude mesmo de vida, né? De sempre buscar as nossas realizações externas, né? Manutenção da nossa vida, o controle, etc. de coisas externas da nossa vida e esquecendo do que realmente estamos sentindo, do que realmente está nos trazendo satisfação, realização interna, tá? A gente vai se distanciando de nós mesmos, né? Vai se distanciando desse reconhecimento interior, que a gente só consegue acessar novamente através da água, através dessas necessidades, tá? Toda vez que eu falar água aqui, é uma representação das nossas emoções, tá? A água tem esse simbolismo na nossa vida. E a Lua em Escorpião é uma lua que tem esse símbolo da água, mas é uma água um pouco mais densa, uma água muito mais profunda. Então são as nossas emoções que a gente esconde, tá? Que a gente busca ter um controle, tá? Que a gente tenta mentir de uma certa forma para si mesmo, né? Manipular de alguma forma no nosso dia a dia. Eu vejo muito agora na internet umas brincadeiras, né, e tal, os memes, etc, falando: eu tô sem tempo para chorar, né? A minha vida tá tão corrida que eu tô sem tempo de sofrer. E isso é uma grande representação do que os nossos antepassados, nossos familiares e a nossa ancestralidade vivenciou. Essa falta de tempo de sentir é o que está nos desconectando de nós mesmos, tá? Por quê? Porque se você não nota, se você não entende, se você não se conecta com o que está faltando na sua vida, e normalmente esse lugar de falta a gente pode resumir a uma palavra: amor, tá? Você sempre vai projetar esse amor, essa falta em algo. E essa projeção pode ser através do trabalho. Então você trabalhar demais para você esquecer aquilo que te faz falta. Pode ser numa realização material, você só se sentir feliz e satisfeito quando atingir esse objetivo. Pode ser na comida, pode ser em ter um relacionamento.
Então, as nossas projeções das nossas faltas, elas sempre ficam voltadas ao outro. A gente tem essa necessidade de reconhecimento, de merecimento. O outro precisa provar o nosso valor. E as provas vêm através dessas realizações que eu falei. Pode ser um relacionamento, pode ser um carro, pode ser um dinheiro, sabe? A gente sempre tá buscando externamente essa realização interna, tá? Quando você entra em contato com a sua vulnerabilidade, e aqui a gente precisa entender que é de tempos em tempos, né? A nossa vida tem um ritmo cíclico. É isso que eu tô tentando ensinar aqui no Somos de Lua. Por que somos de Lua? Por que cada lua a gente sente de uma forma? Porque para vocês entenderem que não somos iguais todos os dias e temos necessidades todos os dias diferentes. Então a gente não vai ser linear. Não é todos os dias que você tá de um jeito. Se você veio essa semana tendo um pouco mais de razão, de racionalidade, de conseguir produzir, ser mais planejado, ok, que bom. Entende? Você seguir um flow. Só que nessa lua em Escorpião, você vai entrar em contato com as suas emoções. E faz parte. Não adianta a gente querer conter, reprimir esse fluxo. Mentir para si mesmos que não estamos sentindo, que não estamos mais vulneráveis. O céu está aqui nos apresentando um monte de água, né? Sol em Câncer, Mercúrio em Câncer, Lua em Escorpião. Então, essa responsabilidade, com seus próprios sentimentos, com as suas próprias necessidades, são importantes para que você continue a jornada. Se você tentar, de alguma forma, suprir isso com coisas externas, você sempre vai sentir uma falta. E essa falta sempre vai doer. E cada vez dói mais. Conforme você vai entendendo as suas necessidades, vulnerabilidades, e você vai suprindo, assim como uma água, bebendo da fonte, matando sua sede, a sede vai ficando menos e você vai se sentindo mais realizado e a dor vai diminuindo. Da falta, né? Essa é a importância da gente sempre estar em contato com as nossas vulnerabilidades. Às vezes é difícil a gente entrar em contato com elas, porque a gente não consegue nomeá-las, a gente não consegue discernir, a gente não consegue entender do que sentimos falta, tá? Então, a recomendação que eu dou para vocês é que vocês observem a vida de vocês e, de uma forma prática, entenda ali o que você não estava suprindo durante aqueles dias. É uma boa alimentação? É uma boa noite de sono? É um descanso merecido? É um prazer, uma alegria? É um escape no trabalho? O que você está tentando controlar tanto, dizendo a si mesmo que não tem tempo, mas que na verdade está virando já uma necessidade? Na Lua em Escorpião, a gente precisa se desapegar de algumas coisas. Precisa gerar um descontrole, precisa gerar uma entrega. Precisa gerar dentro da gente, deixar as coisas seguirem o seu próprio curso. Não tentar manipular tudo ou todos. Algo precisa fluir na sua vida. E é só através desse detox, dessa limpeza, muitas vezes até de acúmulos negativos, sentimentos negativos, para a gente voltar a ter mais prazer, satisfação, alegria, rir, brincar, ser mais espontâneo, ser mais amoroso, mais empático. E quando a gente não tá nesse flow é porque alguma coisa tá retida dentro da gente. Ou uma raiva, ou uma tristeza. A gente tem alguns sentimentos, né? Emoções primárias. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, desprezo, surpresa. Nós temos essas emoções primárias. Quando a gente assiste aquele filme, eu vou colocar uma referência aqui.
divertidamente, a gente entende essas emoções primárias. E as nossas emoções primárias, depois, elas se transformam em sentimentos. Primárias. E as nossas emoções primárias, depois, elas se transformam em sentimentos. Tá? Se você não entende um pouco das suas faltas, o que te faz falta, né? A gente normalmente resgata algumas coisas, algumas questões, a gente volta na nossa criança interior. É ela que nos traz as nossas faltas. Então, quando a gente se conecta com ela, a gente entende o que nos faltou na infância. E esse movimento, às vezes, de olhar para trás, olhar para o passado, é muito importante para a gente compreender o que a gente precisa suprir hoje como adulto. Não é para a gente ficar mergulhado naquela dor, entende? Mas é para que a gente veja as necessidades da nossa criança. Porque se a gente não vê, a gente vai projetar em alguém ou algo. Tem gente que projeta num carro. Tem gente que projeta num relacionamento. Tem gente que projeta num filho. Tem gente que projeta na comida. Tem gente que projeta na bebida. Tem gente que projeta nos sapatos. Tem gente que projeta no trabalho. E aí isso nunca vem, sabe? Parece que a gente patina. E por que eu tô falando tudo isso, né? Por que eu tô me conectando com esse lugar? Uma das coisas que eu mais identifiquei na realização pessoal de um adulto, né, nesse lugar de realização, é entender essa falta. Porque se você não entende essa falta, pouco você vai conseguir uma realização material, afetiva na sua vida. Nada vai ser satisfatório. Você sempre vai ter aquele sentimento de insatisfação. Como se você tivesse comido algo e aquilo ainda não te suprisse. Você sempre vai sentir falta do docinho, de comer mais. Ou até mesmo não sentir vontade de comer aquela comida, sabe? Eu não quero comer isso. É um sentimento que precisa... Você patina, sabe? Você fica ali numa busca desenfreada que só quando você tiver aquilo vai ser bom. Só aquilo vai te satisfazer. E não é ruim sentir isso. Porque a gente sofre tanto, a gente passa por tantos lugares de espinhos e de obstáculos para conquistar isso. Dói tanto quanto olhar para essa falta dessa criança. Dói mais, para mim dói mais. Eu percebo em mim que dói mais. O sentimento de frustração de não conseguir realizar algo, uma meta, um objetivo, dói mais do que olhar para essa falta interior. E essa falta, ela é suprida, a gente supre ela, através de várias práticas, através de várias ações. Eu percebo em mim, por exemplo, vou fazer uma metáfora aqui, né? Colocar eu no assunto, na roda. Eu percebo em mim que eu me obrigo muito, eu me cobro muito, sabe? De uma certa forma, minha criança, olhando para minha criança, ela foi muito cobrada, ela foi muito exigida, né? Aquele sentimento de não fez mais que sua obrigação, de não ser reconhecida e ser julgada, criticada pelas coisas que fazia de errado, né? Sempre me colocaram num lugar de eu me exigir demais. E às vezes esse lugar é um lugar de insatisfação, desse lugar de insatisfação que eu tô falando, sabe? Eu faço, e parece que eu não tô satisfeita. É tipo a Dilma, põe uma meta, dobra a meta, depois estabelece outra meta e dobra de novo. E se eu não faço esse movimento de me conectar com as minhas necessidades e parar de me cobrar, eu mesmo falo para mim mesma, tá tudo bem, você merece descansar, você merece ficar aqui, você merece sentir prazer e alegria, você merece ter merecimento, você merece não trabalhar o tempo todo. Se eu não faço esse movimento,
eu fico num lugar, sim, de insatisfação. E aquilo vai me causando cansaço, estafe, aquilo vai me causando irritabilidade. Então eu preciso fazer esse flow, sabe? De virar para mim mesma e falar exatamente o que eu falei para vocês. Eu faço isso. Porque para suprir essa falta de acolhimento, de alguém me dizendo tá tudo bem. E é um movimento importante, porque senão a gente fica preso nessa busca de alguém fazer isso pela gente, sabe? Vai ser natural alguém fazer, alguém que você tá conectado, um amigo, alguém que você ama, seu parceiro, sua mãe, mas muitas vezes você não tem essa pessoa. E aí o que eu vejo muito hoje na vida adulta é isso, sabe? As pessoas se cobrando demais. Uma realização desenfreada e não se conectando com esse lugar da falta por medo. Então elas criam um controle, sabe? Emocional, elas reprimem esse sentimento, sabe? Elas mesmas se punem o tempo todo, esperando que alguém vai chegar e vai falar para elas fazerem isso, como assim como alguém que está cuidando de você vai fazer isso por você. Às vezes a gente não tem essa pessoa fazendo por nós, a gente mesmo tem que cumprir esse papel. E eu tô falando isso para que vocês possam, de uma certa forma, de forma prática, não sei se ressoa em vocês, mas para que vocês possam fazer isso por si mesmos e parar de projetar isso, esperar isso de alguém. Se alguém fizer, se alguém faz na sua vida, é natural, é um amor, é uma entrega, entende? É incondicional. Não precisa ser uma obrigação, a gente não tem que exigir isso dos outros. A gente precisa encontrar essa autorrealização dentro da gente. É um lugar, às vezes, de solitude? É um pouco. Mas se a gente ficar projetando o tempo todo a nossa satisfação pessoal, realização, prazer, alegria em alguém, a gente sempre vai ficar refém do outro, ou refém de algo, ou refém do trabalho, ou refém de algo material para nos suprir, ou refém de um sentimento de alguém. A gente sempre vai, de alguma forma, exigir, manipular, mendigar aquilo. A gente sempre vai ficar dependente. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Esse lugar de refém das nossas faltas sempre causam excessos. Então vejam aí na vida de vocês o que está em excesso hoje, o que precisa de um pouco de desapego, desacúmulo, tá? Aproveitem para se conectar com as emoções de vocês, porque essa renovação é muito importante, essa limpeza é muito importante para que a gente possa conseguir seguindo aí o fluxo de realização